Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. O estudo desta noite é sobre o que a Bíblia fala para nós sobre o estudo sobre a temática fé. A fé forte, a fé genuína, a fé rica, a fé permanente, a fé firme, a fé preciosa, a fé comum, a fé no trabalho, a fé obediência às palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda fala da fé morta. Então devemos querer ter certeza de que estamos usando todos os tipos de fé que Deus nos deu. Em Hebreus 11:1 vai nos dizer que, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que esperam e a prova das coisas que não veem. Ela não diz que ela vai vir pelo sentimento, tampouco que ela vai vir pela circunstância, que o justo vai viver pela fé. A fé pode fazer a diferença entre algo que pode acontecer e não pode acontecer em nossas vidas. Deus é que trabalha, mas Ele escolhe trabalhar principalmente através do homem, através do homem que Ele prefere trabalhar. Pela fé, Hebreus 11, nós vamos entender que pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foi criada. E Deus diz que haja luz e houve luz. Pela palavra de Deus foi criado todo mundo. Hebreus 11:4 vai dizer: pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pela qual alcançou testemunho do que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, por ele depois morto ainda fala. Hebreus 11:5 vai dizer para nós: pela fé Enoque foi trasladado para não ver a morte, pela fé. Hebreus 11:7 vai nos dizer que pela fé Noé devidamente foi avisado. Deus falou com ele para que ele construísse a arca, para que ele pegasse os seus familiares e colocasse lá dentro, porque Deus exterminaria toda a população naquela época por causa do pecado. Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. E ele saiu da parentela e foi ouvir a voz de Deus pela fé. Pela fé, Deus visitou ele e disse para ele que a família dele seria tão numerosa como os números das estrelas e como os grãos da areia. Tudo pela fé. Pela fé habitou na terra da promessa como a terra alheira, morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Hebreus 11:11 vai dizer para nós que pela fé também a mesma Sara recebeu virtude, somente pela fé. Hebreus 11:17 vai dizer que pela fé ele ofereceu Isaac ao sacrifício. Ele ofereceu o sacrifício seu único filho, que era o filho da promessa. Mas acreditamos que a própria Bíblia diz que Hebreus 11:18, que sendo ele dito que Isaac será chamado sua descendência, considerou que Deus era poderoso até diante os mortos a ressuscitar. Abraão, o pai da fé, tinha tanto fé que ele pensou: não, eu vou sacrificar meu filho, mas ele viverá, ele vai ressuscitar, porque o Deus que eu sirvo é o Deus que ressuscita até os mortos. Hebreus 11:21-22 diz que pela fé Jacó, já próximo da morte, abençoou cada um dos seus filhos. José ordenou que encostasse a ponta do seu bordão. Pela fé José, próximo da morte, fez menção da saída dos filhos de Israel e deu ordem à seca dos seus ossos. Ele disse que quando o povo saísse de lá era também para levar as ossadas dele. Pela fé Moisés, sendo grande, recusou ser chamado filho de Faraó. Pela fé Moisés, sendo grande, ele recusou. Eu poderia ter uma placa, não, eu sou filho do faraó, sou herdeiro do faraó. Não, eu sou herdeiro de Deus. Pela fé, passaram o mar vermelho como terra seca. Imagina um mar se abrir e passar quase 2 milhões de pessoas em terra seca. Pela fé, caíram-se o muro de Jericó, sendo rodeado durante 7 dias. Pela fé. As quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessa, fecharam as bocas dos leões. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus e para nós receber a nossa bênção, primeiramente nós devemos ter fé. E a palavra diz que a nossa fé, ela vem pelo quê? De sorte que a fé vem por ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Eu pergunto para você, o que você tem alimentado, aonde você tem alimentado a palavra de Deus? Você tem alimentado ela de qualquer forma, com uma refeição que você coma aí sem saber de onde que vem, qual é o alimento que vem, qual é o restaurante que está comendo? Não, nós devemos saber o alimento que nós devemos ouvir, a verdadeira palavra de Deus. Romanos 10:17 vai dizer para nós de sorte que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por exemplo, Deus poderia soberanamente ter feito tudo esses milagres sem a ajuda do homem, mas ao contrário, ele pediu a Moisés que levantasse para que o mar abrisse. Ele fez tudo isso usando o homem, porque ele quer usar nós, quer usar eu, quer usar você para fazer o milagre que nós precisamos fazer na vida nossa e na vida das pessoas próximas. Jesus poderia ter curado todas as pessoas, todas as cidades que ele passou, mas para curar alguém, Deus, para curar, primeiramente nós devemos buscar a Ele, buscar a presença dEle. E em Mateus 13:24 vai dizer que chegando Jesus, chegou na sinagoga de sorte, o povo ficou maravilhado, e o povo disse para ele: não é este o filho de carpinteiro? Não se chama, esse não é o filho de Maria, irmão do Tiago, José, Simão e Judas? Por quê? Porque Jesus foi criado ali naquela região, e o pessoal falou: não, como pode? Como pode um carpinteiro fazer milagre? Não. E ele não pôde fazer milagres ali como ele queria fazer, porque o povo não aceitaram ele. E ali diz em Mateus 13:58, e não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Eles eram incrédulos. Eles não criam só porque ele era carpinteiro, mas ele era o próprio Deus. O próprio Deus estava ali. E o próprio Jesus, ele disse em Mateus 13:56, ele diz assim: e escandalizaram-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria, na sua casa. Se a gente olhar em outras traduções, se a gente ver na tradução aqui, tradução brasileira, ela vai dizer para nós que um profeta não deixa de receber honra, senão na sua casa. Na Nova Almeida Atualizada vai dizer: nenhum profeta é desprezado, a não ser na terra, na sua casa. Na Nova Bíblia, versão em português, ela vai dizer para nós que um profeta é prestigiado em toda parte, menos na sua própria terra, onde o seu próprio povo está. Jesus também passou por isso. Jesus passou que nem o povo dele acreditava nele. Hoje, muitos pregadores, muitos pastores, a própria família não acredita nele. Mas muitos foram levantados por Deus. E está ali com o dom de Deus, administrando a palavra, levando o alimento verdadeiro. Mas muitos estão ali naquela igreja, não acreditam que aquele pastor que era obreiro, que sentava junto com o banco, não, aquele lá sentava junto comigo. Mas foi um escolhido por Deus. Foi um escolhido capacitado para levar a palavra de Deus. A própria palavra de Deus diz que o próprio Jesus passou por discriminação na sua terra, por ser filho de carpinteiro. Aí a palavra de Deus vai dizer para nós em Mateus 13:15, porque o coração daquele povo estava endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendem com o coração, e compreendem, e ele os curasse. Por quê? Porque eram incrédulos. Como está a tua fé? Você tem buscado o alimento diário, buscado o reino de Deus em primeiro lugar, a presença de Deus? Deus quer fazer um milagre no que você busca, mas primeiramente nós devemos buscar Ele. E como eu vou ter fé para buscar? A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então cuidado com o alimento que você tem alimentado, cuidado que alguns lugares que você tem frequentado às vezes não tem ali o verdadeiro alimento. E se não é o verdadeiro alimento, imagine, vamos fazer agora uma analogia. Vamos pegar uma criança muito magra, que passando muita dificuldade, bem magrinho, bem sequinho, porque não tem alimento. E você pega aquela criança e começa a dar alimento para ele ali 3, 4, 5 vezes por dia. Aquela criança vai encorpando, vai ganhando corpo, musculatura. Assim também é a nossa fé. A nossa fé é como essa criança que ali está magrinha,
beira da morte, só praticamente o osso, a capa do Batman, só o osso e a pele bem seca. A nossa fé também é assim, desta forma. Aquela criança começa a alimentar, você também começa a alimentar da palavra. E quanto mais alimentamos da palavra de Deus, mais buscamos da palavra de Deus, mais vamos crescendo em alimento, mais vamos crescendo em fé. Se você busca a fé para o milagre acontecer na tua vida, alimente da palavra de Deus. Mas faça o alimento como você faz o alimento hoje. Hoje você toma um café da manhã, às vezes sim, às vezes não, almoça, às vezes merenda, janta, toma um lanche à noite. Faça isso também um ato diário, para que a tua fé cresça, para que você tenha capacidade de desafiar o teu problema e dizer que você tem o Senhor dos Exércitos, o Deus do impossível, que você tenha intimidade, que a partir do momento que você conhece a verdade, que você conhece a verdadeira palavra de Deus, nós seremos libertos de falsos profetas, libertos de falsos pastores que pregam coisas por aí que não está na palavra de Deus. Devemos conhecer a palavra de Deus. Meu Deus, neste momento, eu intercedo por cada um que está ouvindo e assistindo esse vídeo, seja onde eles estejam, Pai. Pai, desperta neles o desejo de conhecer a Ti mais cada dia. Desperte neles o desejo de buscar diariamente, Pai, com intimidade, para que possa ser ouvida as orações, para que possa ter resposta naquilo que eles buscam. Pai, que através dessa oração, o Senhor entra com providência em todas as áreas que a pessoa está buscando, meu Deus. Eu não sei qual a dificuldade que alguém está assistindo esse vídeo agora, mas vai nessa necessidade dessa pessoa agora, Deus. Faça um milagre, faça o impossível, porque eu não faço, quem faz é o Senhor. Então entra com providência grandiosa na vida desse servo, da tua serva, meu Deus. Pai, abre as mentes deles para buscar o entendimento da tua palavra, para buscar te conhecer, buscar estar cada vez mais contigo, Pai. Pai, é o que nós pedimos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, nós somos filhos de Deus. Se somos filhos, nós somos herdeiros. Então, o que você busca? Põe a tua fé em ação. Fale com teu pai. Teu pai está para te ouvir a todo momento. Se inscreve aí no canal. Inscreve aí no canal que diariamente vai ter uma mensagem direto de Deus para você. Se inscreve, põe o sininho, marca o sininho aí para avisar você quando tiver vídeo novo. Compartilha o vídeo. Compartilha a palavra de Deus, que a palavra de Deus diz que a fé sem obra é morta. Então compartilhe o vídeo, só de você compartilhar, você está compartilhando porque você está compartilhando com fé. Que todos tenham uma ótima noite. A paz do Senhor Jesus Cristo.